Bom dia, a paz do Senhor Jesus, para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor que eu quero dividir com você. A paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem e vamos dividir uma palavra com você para que você guarde no seu coração. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada momento. A palavra do Senhor, ela vem como refrigério para nossa alma. E hoje eu vou falar de um personagem bíblico que está no Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 1, nós vamos ler. Jesus conversa com uma samaritana. Essa mulher foi transformada, foi confrontada pelo Senhor Jesus e pelo poder do Evangelho. O Evangelho chegou até ela e eu creio que o Evangelho está sendo pregado a todo momento, em todos os cantos da terra, para que a gente venha acelerar a volta de Jesus. E eu vou dividir essa palavra com você. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, entre parênteses. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido. Você acabou de dizer a verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim. Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, entre parênteses, chamado Cristo, está para vir.
quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa palavra é muito conhecida no nosso meio, uma palavra que vem falar de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, o que a Bíblia fala. E Jesus, ele podia ter pegado outro caminho, mas a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. Então assim ele fez. Jesus, quando ele veio na terra, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, porque Jesus e Deus são um só. Jesus estava com o Pai e o Pai estava nele. Então, ele era totalmente obediente à vontade do Pai. Ele nos dá o exemplo de obediência e de perseverança em obedecer a Deus Pai. Então, Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu trono, ele se esvaziou do céu, da glória, para vir na terra como homem, como eu e você. Porém, Jesus ele se refugiava nos montes, ele buscava poder do Pai, ele buscava a direção do Pai, de Deus Pai. Ele buscava isso para a vida dele. Então, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, ele é derramado sobre nós o Espírito Santo, é derramado sobre nós o poder do Pai, é derramado sobre nós intimidade com o Pai, direção, visão para a nossa vida. Então Jesus ele buscava isso, porque como ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, ele veio na terra como um homem, como eu e você. Então naquele momento ele ia cumprir mais uma vez o seu ministério, que era de salvação, também de salvação, né? Jesus curava, Jesus batizava, Jesus modificava, curava leprosos, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Então Jesus ele tinha um ministério, ele estava disseminando o evangelho através da sua própria vida. Só que ele foi perseguido. Ele foi enviado para os seus e os seus não o receberam. Então muitos seguiam Jesus, mas o seu povo, o povo judeu, não o recebeu. Então Jesus, ali quando encontra aquela mulher samaritana, ele a confrontou. Ele propositalmente lhe pediu água. E aquela mulher declarou para ele que aquele poço era fundo, retrucou, e Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedias, te daria a água da vida. Jesus estava oferecendo água da vida para aquela mulher, a água da vida que jorra para a vida eterna. Jesus é a água que nós temos sede, fome, a nossa alma nela, a nossa alma tem um vazio do tamanho de Deus, mas Jesus tem água da vida para nos dar. Jesus tem uma água que jorra da eternidade, que mata a nossa sede. Essa água é o Espírito Santo. Essa água é o próprio Jesus que tem para nos oferecer. E ali aquela mulher foi confrontada e Jesus a confrontou. Vai, chame teu marido. E ela disse: não tenho marido. E ele disse: você disse bem, você disse corretamente, você não tem marido e você já teve 5, e esse que você tem não é seu. Ele não a julgou, mas ele deu um sacode naquela mulher e ela ficou espantada. A Bíblia não fala, mas conjecturando, a gente pode imaginar que essa mulher deve ter ficado espantada com aquele homem, como é que ele sabia da vida dela. E ela declarou: vejo que tu és um profeta. E ela falou de adoração. E ela falou que Jesus, quando ela falou de adoração, Jesus disse para ela que vai chegar um tempo em que não vai se adorar nem em Jerusalém, nem no monte, mas
Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse tempo já chegou. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Jesus. Quando dobramos o nosso joelho no nosso quarto, na igreja, na praça, nos campos, aonde nós pudermos ter um momento de busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele foi derramado sobre todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. E ele vem para consolar, ele vem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E a hora já chegou. E nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, como Jesus disse para aquela mulher. Essa hora já chegou. Nós podemos adorar o Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não só nos templos nós podemos sentir a presença do Senhor, mas em algum outro lugar em que a gente possa adorar o Senhor. Então, Jesus declarou isso para aquela mulher. Aquela mulher foi confrontada e ela ficou maravilhada com o que Jesus estava dizendo para ela. E aquela mulher foi transformada. Aquela mulher foi transformada só de uma conversa com Jesus, só de um encontro com Jesus, ela foi confrontada e ela foi transformada. Jesus não veio para nos julgar, mas sim para nos confrontar. O pecado tem que ser confrontado, mas ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele veio para transformar a nossa vida, para que a gente possa o adorar em espírito e em verdade. E quando a gente bebe da água da vida, quando a gente bebe da água que não é uma água que sai do poço, uma água normal, como a gente bebe para matar nossa sede, mas espiritualmente falando, é uma água que vem para nos alimentar, para saciar nossa sede e fome, que é da palavra do Senhor. Amém? Fique com essa palavra no seu coração.